Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, mais um programa Chupina. Por onde quero navegar e no teu colo te beijar. Sua boca tem um gosto tão gostoso de provar. Quero beijar. Não sei nem a letra, o que fica pelo ar. Tão gostei um perfume de você, Inara. Inara, minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Eu gosto muito de seu olhar no meu olhar. Inara é minha, deixa que Sextou, arroba Chopp na Ciência. Lembra? Lembra, Inaraí? Inaraí, Catinguelê. Catinguelê? Clássico, Catinguelê, Catinguelê. Dá para colocar a música baixinha no fundo aí pra gente rolar o programa com uma música de fundo? Bem baixinha. É assim que a gente começa. É assim que a gente começa hoje o nosso programa, a nossa sexta-feira. Mais um programa Chopp na Ciência. Muito boa noite, professor doutor Felipe Teixeira. Boa noite, professor Carlos Erdino. Vou falar seu nome todo porque ele é muito longo, né? E tem um sobrenome ali no meio que é... Qual é aquele sobrenome ali que é o mais difícil? Egdorne. Calma. Fala de novo, eu me empolguei. Como é? Carlos Vinícius de Souza Egdorne Erdi. Eu tenho origem suíça, africana e alemã. Olha a misturada aí. Tá bem misturado mesmo. Gostei. Isso é Brasil, amigo. Haja coração. E aí? Sextou. Pô, que bom. Sexta-feira. Meu Deus, eu não aguentava mais. Né? Todo enrolado, cheio de trabalho aí. Quem está me vendo aí, por favor, não me julgue, tá? Mas você está relaxando? Tô de boa, né? Não tem como não relaxar. Aqui. Papai! Brinde. Um brinde, meu amigo. Aí, ó. Que beleza. Agradecer a Itaipava, nosso patrocinador oficial. Super patrocinador. Olha só, deixa eu te falar uma coisinha. A galera que está assistindo aí já tirou aquela foto? Já pegou a foto, postou no story do Instagram, marcando o @Chopp na Ciência? Verdade. Verdade. Galera, vamos postar, porque, né, vai ficar bonito, vai ficar legal, e a gente vai repostar a foto de vocês, né, no story, né? Mas hoje a gente vai falar de quem? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que vai chamar muita atenção, tanto a galera que está assistindo a gente no Facebook, na página Felipe Teixeira, né? Então deixa lá a sua curtida, compartilhe no Facebook, e também as pessoas que estão assistindo no YouTube, aqui na minha página Carlos Erdi. Se inscreva, compartilhe, porque esse assunto chama atenção. Você já fez um movimento aí de nadador, né? Porque a gente vai estar falando... Você viu meu nado? Hã? A mecânica é boa do meu nado? Ó. Olha, eu nado de costas, eu vou nadar de costas com a minha cama. Pelo menos a cadeira é boa. E essa cadeira aí foi eu que te indiquei. Essa cadeira é igual a minha aqui, ó. Cadeira é boa. Eu te copiei. Comprou lá na Urumiami. Urumiami. E aí a gente vai falar sobre natação, mas tem algum teminha abordando aí a natação, não tem, Felipe? Tem um local diferente, né, do que a gente, né, encontra no habitual, né? Não é na piscina, e sim em águas abertas, né? Em mares abertos, né? Então, é um tema muito legal, sabe por quê? Porque é um tema que
desde 2008, ganhou aí, né, uma visibilidade muito grande. Por que 2008? Por causa das Olimpíadas de Pequim, que incluiu as maratonas aquáticas, né? Maneiro. E aí, a gente vai ver aí durante o programa, né, que esse tipo de prova cresceu muito no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem essa costa maravilhosa e que dá a possibilidade da gente praticar esse esporte, né, bastante. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados que a gente vai ver mais à frente, né, com os nossos convidados, e são os caras para falar sobre isso. Não é, Diego? Com certeza, esse assunto promete e tem uma resenha muito boa, porque os caras são feras. Então, fica aí assistindo com a gente. Não se esquece lá de olhar o nosso Instagram, né, compartilhar o seu brinde sexta-feira. Tem muita gente ainda em quarentena, a gente ainda está, né, nessa pandemia, e o programa está rolando aí com o objetivo de entreter vocês. O que a gente tem agora, Filipão? Não, antes da gente para a gente ir no que tem agora, a gente já está vendo aí ao longo da semana, né, que alguns convidados já estão ganhando algumas coisinhas bonitas, né, Edi? Estão ou não estão? Essa semana, duas situações importantes que apareceram aí no cenário do nosso programa. Primeiro, infelizmente, foi a morte aí de um triatleta que aconteceu, e a gente vai estar colocando essa notícia lá no Instagram do Chopp da Ciência, para que você possa, né, saber o que aconteceu, dessa informação. E a gente também está tendo um brinde, né? A gente está enviando um brinde, uma caneca, para os nossos queridos convidados. Eles estão recebendo e estão marcando o Chopp da Ciência. Felipe, você ainda não pegou a sua caneca. Você entrega primeiro para o convidado, depois entrega para mim. E tu entrega para o convidado mais bonito que apareceu aqui, né? Tu entregou para o mais bonito, né? Vocês viram, né? Realmente ali é difícil, né? Mas eles são, sem dúvida nenhuma, galãs, né, perto da gente, que aqui são dois caras feios, né, chatos, que estão sempre aí perturbando a sexta-feira. Não é só porque a gente tem agora duas pessoas assistindo a gente que a gente não vai oferecer. Filho da puta, cara. A galera tá gostando hoje. Não, a gente tem aí agora aí online duas pessoas. Essas duas pessoas a gente está falando para vocês. Hoje vai ter qualidade. Eu tô... Daqui a pouco entra minha filha aí, a terceira. Ô pai, manda assim no chat. Ô pai. O que a gente tem agora? Mas agora a gente tem o artigo da semana. Amigos e amigas, hoje a gente vai falar de natação, né? Não deixa de ser um esporte aquático, por mais que tenha um tema específico sobre, né, os óbitos, as mortes que ocorrem em águas abertas. A gente tem aí dois especialistas que falam sobre esse tema, mas eu acho que esse artigo, e ele saiu hoje, né? Ele saiu nesse mês, né, de setembro de 2020. Ele fala sobre algo que eu acho que vai ajudar e favorecer muito aí os profissionais da área da saúde, porque eles dizem o seguinte: como é que é a relação, Felipe? Hoje, você quer ir para uma piscina, você vai fazer a sua reabilitação na água. Como você, atleta, aluno, né, paciente e também profissional da saúde, tem recebido as informações e diretrizes com relação à água, com relação à conduta. E aí me chamou muita atenção, porque o que eu fiz na busca, né, de pesquisa? Eu coloquei natação em inglês e Covid-19. Encontrei só 2 estudos. Já fiquei preocupado, porque um de julho para agosto e um que saiu hoje. E esses 2 estudos, a gente vai estar falando aqui de um estudo de autores franceses que falam sobre as diretrizes francesas de higiene hospitalar, para que os profissionais da área da saúde e também as pessoas como um todo possam entender como o vírus se comporta no meio aquático. Então, acho que isso é algo legal, né? E aí a gente trouxe aí, o Chopp da Ciência trouxe esse estudo aí para compartilhar, né, com vocês. Bom, então, a gente tem aí esse... Deixa eu olhar aqui a telinha. Bom, a gente tem aqui esse estudo, né, que ele coloca algumas diretrizes, são diversos autores aí da universidade, aí, do hospital, né, e da universidade também lá da França,
tem alguns autores também suíços, mas a grande maioria de franceses, né? E o romano Bertrand, aí, como autor principal, colocando relatos, né, do hospital, lá do hospital específico lá da atuação deles, né, da região de Montpellier, né, e contando alguns casos que aconteceram que, de certa forma, influenciou todo o entendimento sobre o vírus no meio aquático. A gente teve 9 pacientes de Covid na China, na cidade de Wuhan, que estavam dentro de uma transmissão, né, entre eles, porque frequentaram o mesmo banho, né, a piscina lá onde eles tomam banho, e ficaram contaminados. Isso chamou muita atenção, um estudo de caso, né, relataram o caso desses pacientes, isso chamou atenção e todo mundo ficou preocupado. O vírus ele se transmite na água. E para a gente entender, eu acho que eu vou tentar colocar de forma bem simples, porque eu tinha essa dúvida e quando eu comecei a ler esse artigo foi muito importante, né, para entender o contexto. Eu acho que isso para a gente aqui vale muito a pena. Eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso, né, de aproveitar os estudos para um processo prático, né? Às vezes a pessoa coloca lá no YouTube quando retornar os meios aquáticos, né, a transmissão dentro da água. O que a gente tem? A gente tem já uma certa comprovação, né, de alguns estudos que ocorre, né, uma relação de transmissão fecal-oral. Então, algumas partículas, não sei se vocês viram, encontraram o coronavírus no esgoto, né, recentemente. Acho que o Felipe chegou a ver isso, né, chegou a comentar. Então, a gente tem lá o coronavírus presente no esgoto. Por quê? Porque a gente encontra o vírus, né, na saída lá, quando você defeca, ali tem o vírus. E se você tem na água, né, uma pessoa que entrou na água, ela tem, claro que a pessoa não vai defecar dentro da água, né, isso, né, mas obviamente que você tem uma facilidade, né, Felipe? Não sei, né, de repente, mas obviamente que você tem uma facilidade de transmissão, né, por parte das gotículas, da mesma forma como a sua mucosa, né, a sua mucosa, você pode espirrar dentro da água. Então, o vírus ele pode ser transmitido, sim, pela água. Esses dados, né, de estabilidade do vírus, a gente percebe que as águas não favorecem a sobrevivência desse vírus, ainda mais quando se tem o cloro, desinfetante. Então, quando a gente fala de transmitir, não é tão simples assim, porque o vírus não sobrevive. Alguns vírus sobrevivem. O HNU, o Covid-19, a gente tem observado alguns estudos que eles não sobrevivem de forma tão simples, tá? Então, esse surto de transmissão fecal-oral, né, que foi encontrado lá na China, está muito relacionado ao tamanho da piscina. Se a piscina for grande, né, se a piscina tiver um tamanho significativo, isso é mais difícil acontecer. Então, já nas piscinas menores, isso acontece. Qual é o grande problema? A manutenção da piscina. Se a gente não tem essa manutenção, né, essa desinfecção, né, da piscina, né, as falhas humanas, né, todo o processo que requer para que a piscina tenha a sua manutenção, se isso não acontecer, a água, obviamente, vai ficar contaminada. Então, se a gente tem a saliva, por exemplo, né, você está contaminado e você tem a sua saliva na água, possibilidade de contaminar, sim, ela existe, né? Se você, por exemplo, vomita, né, na água, também existe essa possibilidade. E um outro detalhe, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui o estudo, ele vai colocando algumas etapas, né, de sustentabilidade do vírus, né, da avaliação de risco. A gente tem o seguinte, você já ficou naquela água, Felipe, que tinha muito cloro e o teu olho ficou ardendo e você começa lá a ficar irritado com os olhos, né? Então a gente tem uma irritação do olho, né, que também, pela essa irritação, a gente tem a possibilidade, né, de ser contaminado pela questão do olho. Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse entendimento que, sim, há possibilidade do vírus ser transmitido dentro da água, caso as orientações não sejam feitas. Lembrando, fora da água, o risco também ocorre de você ir para o vestiário e se contaminar, né? Então, a gente tem aí essa possibilidade, até mesmo pelo cloro, de você ter uma lesãozinha na pele. O Felipe caiu e daqui a pouco tá voltando. De você ter uma lesãozinha na pele, a água pode contaminada bater ali e também gerar aí essa contaminação, tá? Então, quais seriam as normas, né? Água
sempre filtrada, limpa, desinfetada. Esse desinfetante deve matar, né, esses micro-organismos, de preferência preservando aí a pele. O Felipe voltou, deixa eu colocar ele aqui. Preservando a pele, né, para a gente evitar qualquer tipo de problema de integridade para os olhos e para a pele. O cloro ele é mais utilizado pelo custo, né, ele é barato em relação a um desinfetante específico para a piscina, mas o cloro, de fato, ele mata aí o vírus. E as regras de comportamento. Essas regras que são importantes, né, porque a gente tem o quê? A gente tem que respeitar capacidades de pessoas dentro da água. E aí essa diretriz ela estabelece o seguinte: de 3 pessoas por 2 metros ao cubo em águas recreativas, piscinões abertos, e de 3 metros ao cubo para piscinas cobertas. Lembrando, o uso de máscara também é necessário nesse contexto, tá? Então a gente tem aí a possibilidade, sim, de ter uma transmissão cruzada, né, o que a gente fala, que é essa transmissão da piscina, né, ou da piscina ou do banho, lá, de forma recreativa. E a gente tem que pensar em sempre proteger os nossos pacientes, mas também os profissionais da área da saúde, né, que estejam fazendo qualquer tipo de reabilitação ou de treinamento. É evidente que, assim como qualquer modalidade, qualquer esporte, deixa eu botar o Felipe de novo, a gente tem riscos, né? E esses riscos devem ser observados. E aí, para a gente só finalizar, Felipe, dentro desse estudo, eu vou colocar aqui, ó, agora para vocês, tem aqui o código QR, tá? Que está aqui do estudo, que se você escanear já vai direto para o estudo, que é totalmente aberto, livre. Você tem aqui algumas orientações e recomendações, né? Para quem? Os profissionais que trabalham diretamente, né, com esses pacientes, para os pacientes, né, para a própria local, né, para as pessoas que trabalham no local. Então, essas regras são interessantes porque a partir do momento que a gente tem diretrizes, um estudo simples, né, pequeno, mas isso mostra que a comunidade científica, obviamente, já está preocupada. A gente está falando, né, de um setor específico lá da França, né, são as diretrizes francesas de higiene hospitalar, mas que para a gente serve para utilizar aqui dentro da nossa realidade. Então, acredito aí que seja extremamente pertinente, né, a gente falar, né, disso, porque as pessoas irão começar a buscar e procurar informações referentes aí à atuação diretamente dentro de água, né? Tanto para a prática de atividade física, quanto também para a prática da reabilitação. Nosso amigo Felipe está travado, está me vendo, está aí voltando, né? Oi, tá me ouvindo? Beleza, então eu acho que é muito importante esse artigo, porque ele te dá um direcionamento, né? Com algumas diretrizes, né? E dá o direcionamento para quem está lá na ponta, né? Para quem está precisando de um referencial para poder trabalhar com segurança, para poder trabalhar, né, nas situações atuais, né? Apesar, né, dos pesares, né? Apesar das dificuldades, né? Quanto mais referências a gente tiver, né, melhor a gente vai se adaptar às circunstâncias. Beleza. Então vamos chamar os nossos convidados para a gente bater um pouquinho o papo, conversar um pouquinho sobre esse tema que realmente chama a atenção. Vamos lá? Bora, vem com tudo. Olha quem tá aí, só tem doutor Felipe Teixeira. Olha os caras aí, Felipe. Posso falar? Posso falar? Posso falar? É para falar? É para falar agora? Hashtag? Hashtag só tem doutor. Hashtag só tem doutor. 1, 2, 3, 4. 4.
Então tá aí, ó. Vou deixar rolando aí um pouquinho. Hashtag só tem doutor. Sejam muito bem-vindos. Sou Gabriel Costa, doutor Fabrício Di Masi. Prazer estar recebendo vocês aqui no nosso programa, nossa resenha, e falar de um tema que é muito importante, né? E com certeza vai agregar e vai ajudar muita gente aí. Professor Di Masi, diga lá, amigo, faz honras. Oi? Desculpa, eu não escutei esse último. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá dando uma travadinha, mas seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Ouvi, desculpa. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Muito legal, bacana demais. Show de bola. Ok. Vamos com tudo. Gabriel, meu amigo, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, eu que agradeço também o convite aí. Prazer aí estar com a galera aí com vocês. Pô, olha a vista do amigo ali, Felipe, ali. É Havaí, né? Havaí. Olha, Essa hora da noite, Havaí é Havaí. O programa é 8 horas da noite, sexta-feira. E aí, é o fuso horário, pô. Esse fuso aí só se for em Bali. É Indonésia, certeza. Seropédica. Muito bom. Bom, antes da gente apresentar, vamos fazer o nosso brinde. Cerveja Itaipava, patrocinadora oficial do nosso programa. Cerveja aqui vazia. Eu vou ter que preparar um programa para pegar uma ali, cara. Cerveja vazia, depois fiquei cheio. Demais está no cafezinho. Vamos apresentar os nossos convidados aqui, Felipe. Vou falar o currículo deles, para que depois eles possam também se apresentar. Professor, deixa eu só botar o microfone aqui no mundo, que está dando uma interferênciazinha. Ok. Bom, vou apresentar inicialmente o professor Gabriel Costa. O professor Gabriel Costa, ele tem licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Educação Física em Biodinâmica do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, doutorado em Ciências da Saúde e Medicina Celular e Molecular na FMABC, né, Faculdade de Medicina do ABC, e ele é professor eletivo do Colégio Pedro II, além de fazer parte, né, do grupo de pesquisa em ciência do movimento humano também do Pedro II e coordenar a extensão das áreas de atividade aquática. Atualmente, ele faz parte do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também tem diversos artigos publicados e também capítulos de livro. Então, professor Gabriel, seja muito bem-vindo. E professor Fabrício Di Masi, doutor em Ciências pela Unirio, mestre em Ciências da Motricidade Humana na Universidade de Castelo Branco, docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, líder do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado ao CNPq, e extremamente conhecido aí, palestrante no Brasil e no exterior, tem o ASCA Level 2, além de ser nadador master amador de piscinas e águas abertas. Felipe, pesou ou não pesou um pouquinho a internet? Você vê que a internet está até tremendo aí, ó. Deu até uma travada aqui, porque é um currículo pesadíssimo, é um currículo que a galera que gosta da área aplicada, né, ao treinamento, e é uma galera que está associado ao ambiente aquático, né, à natação, que é a nossa temática de hoje, né? A gente tem duas referências na área, sem sombra de dúvidas, né? São pessoas que produzem na área, né? São pessoas que estudam na área e a galera continua como atleta até hoje. Eu não sei como consegue encontrar tempo, né? Fabrício é atleta até hoje, Fabrício? Me tira essa dúvida aí. Até hoje, Fabrício? Assim, esportista, né? Mas, porra. Atleta é pesado. Tanto eu como o Gabriel, né? O Gabriel também agora. O Gabriel foi atleta mesmo de natação, né? Eu sempre tive um passado de esportes e tal, mas nunca fui atleta de natação. Sempre fiz natação e tal. Mas o Gabriel foi atleta mesmo. E aí o Gabriel também está voltando agora, né? Voltou a treinar, a gente troca umas figurinhas aí. E eu, há uns 5 anos atrás, assim, não mais, uns 10 anos atrás, eu comecei a participar de provas de travessia no mar, né? De águas abertas. E gostei bastante, mas eu fazia para completar, né? Com o tempo a coisa foi evoluindo e você gosta de treinamento e você vê a evolução e aí você começa a se empolgar e você começa a ter uma rotina
é semelhante à de um atleta. Eu não diria que é um atleta, mas porque a gente treina como atleta às vezes, mas a vida fora não é, né? A gente continua bebendo, a gente continua comendo talvez não muito bem. Mas aos poucos a gente tenta acertar isso e os resultados vêm aparecendo, entendeu? Então, isso é bacana. Então, é aquele negócio, né? Sempre é bom se você consegue colocar em prática aquilo que você fala, aquilo que você faz, né? Você vivencia, você está dentro dentro daquilo ali de uma maneira muito importante, né? Aquele negócio, né? Como é que é? Teoria sem prática. Não, como é? Prática sem teoria. Não, teoria sem prática é demagogia. Prática sem teoria é loteria. Legal. Legal. Vamos pedir, então, Felipe, para que os nossos convidados falem um pouquinho sobre a trajetória deles, né, sobre a história, tanto acadêmica quanto também de vida, para que os nossos espectadores aí possam conhecer. Gabriel, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua trajetória, para que a gente possa aí te conhecer. Na verdade, é Gabriel Costa e Silva, é um sobrenome só, hein? Já que é para falar da minha trajetória, eu vou falar desde o meu nascimento. Então, como se diz, a gente tem, né, uma afinidade aí com a educação física desde criança, né? O meu pai é professor de educação física, então eu já há muito tempo, né, tenho contato e vontade, e aí eu fui fazer educação física na Rural, onde eu conheci o Fabrício, né? E ele foi meu orientador, tanto de iniciação científica, quanto monitoria, quanto na extensão, né? Onde no momento ele implementou uma equipe de águas abertas, né? Eu junto com ele, a gente fizemos algumas provas, né? Ele como coordenador do projeto, eu como bolsista. Em seguida eu fui fazer meu mestrado na UFRJ, que foi quando eu conheci o professor Carlos Erdi, né? E de lá, né, eu fui trabalhar no Vasco da Gama com ele, eu fui orientador acadêmico lá, e ao mesmo tempo eu fiz meu doutorado, né, em Ciências da Saúde, né, como bem apresentado pelo Erdi na Faculdade de Medicina do ABC. A professora Mônica Sato e o professor Roberto Lopes, né, foram duas pessoas muito importantes lá para mim, que não só me orientaram, mas como deram todo o apoio. E hoje eu sou professor efetivo do Pedro II, né? Continuo trabalhando com natação nos meus projetos de pesquisa e extensão, né? Lá a gente criou, eu junto com o professor Renato Linhares, a gente criou o grupo de pesquisa em ciência do movimento humano. Então a gente lidera esse grupo lá e vem trabalhando em iniciação científica com os alunos, né, do ensino básico. E aí a gente está aí trabalhando, produzindo na medida do possível, né? Tenho aí tanto o professor Fabrício quanto o Carlos Erdi aí, né, como dois colegas de trabalho, né? O Felipe eu tive o prazer de conhecer agora, né, mais recentemente aí por intermédio do Erdi. E tô aí. O pai tá on, moleque. Pai tá on! Me amarra nesse pai tá on. Fala demais. Liberar isso aí, microfone liberado. Bom, eu comecei, eu entrei na universidade meio sem saber o que eu ia fazer, né? Ou melhor, que curso escolher, né? E aí eu acabei entrando porque eu tinha jogado futebol, eu fui goleiro, né, de futebol de salão, e eu achava que eu tinha um futuro aí no futebol, só que não deu certo. Então eu resolvi falar, vou entrar no futebol pela janela, vou fazer educação física, vou trabalhar com preparação física de futebol. E aí os planos mudaram no meio do caminho, né? Então eu cheguei paralelamente a trabalhar com as duas coisas, tanto futebol como natação. No terceiro período, pintou uma oportunidade de eu fazer prova para monitoria de natação e hidroginástica. E aí eu fiz e passei. Por ter tido um passado de natação também e tal, né? Eu fiz e passei. E aí eu me vi numa situação de não saber o que fazer nessa monitoria, porque você dava aula para a comunidade também, na época. E a natação, ok, tinha mais ou menos uma noção. Agora, a hidroginástica, só sabia que minha mãe fazia, né? E mais nada. A hidroginástica era uma incógnita. E aí eu perguntei para uma amiga minha que dava aula, né? Eu falei, vem cá, o que
que eu faço? Como é que eu começo? Aquecimento, fase principal, como é que eu vou trabalhar com isso? Ela falou, Fabrício, é simples, você vai dar uma aula de ginástica localizada dentro da água. Beleza, peguei, virei as costas, falei, cara, eu não sei dar aula de ginástica localizada também, então não adiantou nada, né, essa dica dela. E aí eu percebi, falei, cara, aula de ginástica localizada dentro da água não faz sentido, não é isso. Eu vou fazer um agachamento dentro da água, vou agachar, jogar, cuspir a água, voltar, fazer 3 apoios lá com o respirador e no fundo da piscina, botar um lastro de peso, não faz sentido nenhum. Então, eu vi ali, a partir daquele momento, eu percebi que tinha uma lacuna aí no conhecimento. E aí eu comecei a investir nessa área, foi realmente um nicho de mercado. E rapidamente, assim, logo depois da minha formação, em 97, né, em 97,2, né, para 98, logo depois da minha formação, eu já comecei a militar nessa área, e aí, já em 2000, já tinha livro, já estava dando aula de pós-graduação na área de hidroginástica. E a natação sempre paralelamente, e trabalhando com futebol também, né, eu trabalhei com futebol no Bar da Tijuca Futebol Clube, com preparação física, a gente tinha uma equipe muito boa lá, revelou alguns atletas bem interessantes. Na faculdade eu tive aula com o Paulo Figueiredo, e aí muita coisa que eu aprendi com ele eu usava, e começamos a fazer um trabalho diferenciado no juvenil. Com isso, pintou um convite até para time eu era infantil juvenil, né? Então, pintou um convite para trabalhar com um profissional, né? Mas é aquele convite assim, pô, a gente tem uma vaga aqui para você, só que a gente não pode pagar por enquanto, mas o time tem possibilidade de subir para a primeira divisão do Carioca e tal. Aí eu falei, não, tá, obrigado. Eu com filho, né? Acabou de nascer meu filho na época, eu falei, não, tô fora. E aí a coisa foi mais pro lado da água, o futebol ficou em segundo plano, que era um sonho. E aí eu comecei a me envolver com a natação, aí foi. O TCC foi em atividades aquáticas, o mestrado na Castelo Branco foi com atividades aquáticas e o doutorado também envolveu atividades aquáticas. No doutorado eu trabalhei com a questão da imersão, efeitos fisiológicos com pessoas vivendo com HIV. Então eu já misturei aí, é uma outra área que eu tenho militado nesses últimos anos também, né? A questão do exercício para pessoas vivendo com HIV, que é uma temática também interessante. E me envolvi totalmente com a questão da prática, de participar de competição. E acho que é por aí, né? Acho que essa é a minha experiência aí. Muito bom, muito bom. Vai tá, Você vê que os caras são fera, hein, Felipe? Erdi, eu vou te falar que é um tema que tem muita relação com a minha vida também, cara. A minha mãe era professora de educação física e a minha mãe sempre trabalhou com água, né? Sempre trabalhou com piscina, né? Ela sempre trabalhou com natação para bebê, né? E criança, adolescente, eu vivi muito isso. Eu comecei a nadar desde novo por causa da minha mãe, né? Porque ela tem essa vivência na prática profissional dela e eu acabei, né, entrando. Apesar de não ter tomado tanto gosto pela natação, né, eu preferi seguir pelos esportes acíclicos, mas é algo que está muito presente no cotidiano e a gente vê aí que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né, no esporte, nas atividades físicas e tá ganhando cada vez mais força também no meio olímpico, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente, né, em função dessa entrada olímpica. A base do tema do nosso programa de hoje vai ser muito importante. Não, Edir? Até porque quando a gente fala de morte na natação, né, em águas abertas, a gente vai querer compreender um pouquinho toda essa complexidade. Eu acho que, iniciando sobre o processo dos jovens, né, da educação, será que já tem alguma influência? Será que tem algum estímulo? Será que tem algum investimento para que a população hoje entenda os conceitos básicos da natação? Será que as pessoas, de fato, sabem nadar, não sabem nadar? Então, a gente vai começar o nosso programa falando um pouquinho sobre isso, né, para que vocês possam explicar todo esse contexto, principalmente no início, né, na escola. E eu queria saber do Gabriel, que ele falasse um pouquinho sobre essa relação, né, já que ele trabalha diretamente no ambiente escolar, tem um laboratório, tem projetos na área dos esportes aquáticos, como é que ele vê, né, essa relação da escola, né, com a aprendizagem das questões do meio aquático, e também queria que o Dilmárcio comentasse também sobre isso. Gabriel, fica à vontade. Colocaram, né, a natação, ela é muito mais que um esporte, né? Ela é uma questão de sobrevivência, tá? Eu não mencionei aqui, né, mas quando eu fui professor na área de natação no ensino superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ali eu já tinha uma preocupação muito grande com a questão dos afogamentos, tá? E
lá, né, eu posso citar, aprendi muito, né, na minha passagem por lá, com colegas que também já vinham propondo, por exemplo, conteúdo de salvamento na educação física escolar, né, eu vi o professor Valdir Ramos orientando alguns trabalhos nesse sentido, tá? E aí, em seguida, eu fui para a escola, tá? E eu penso que a educação física ela pode ter um papel gigantesco, né, ao ensinar o aluno a nadar, né? Primeiro, uma adaptação meio líquido, né? Só isso por si só já vai ajudar demais na vida das pessoas, tá? Mas essa preocupação pode partir da escola e é uma pena que, de maneira geral, as escolas não tenham estrutura, né, para estar digamos, minimizando esse problema, né? A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela faz levantamentos epidemiológicos, né, dos afogamentos no Brasil, e os dados são, assim, assustadores, tá? Você tem aí, posso estar errando, né, mas se eu não me engano, o último boletim que eu vi, você tem aí em média de 16, 17 afogamentos por dia, né, no país, né, morte por afogamentos. Então, são dados aí bem interessantes, né, e acredito que o Fabrício, né, vai complementar melhor quando for falar das mortes em águas abertas, porque o afogamento, né, ele acontece muito, né, na população, mas quando a gente estiver falando de esporte de alto rendimento, parece que existem outras variáveis, né, influenciando nisso daí, tá? Mas para não fugir da pergunta, eu vejo sim a escola, né, e a educação física escolar como um grande potencial para ensinar a natação, né, e está prestando aí um serviço imensurável, tá, à população. Legal. Márcio? Bom, o Gabriel falou muito bem aí a questão. A gente vai falar que é importante a natação, a gente tem a disciplina natação na licenciatura, no bacharelado e na licenciatura, só que tem um grande problema, que o Gabriel chamou a atenção. A gente não tem piscina em colégio público, e colégio particular também não. Ou seja, a gente ensina a dar aula, a gente mostra a importância, mas a pessoa vai utilizar aquilo na academia e no clube, e de forma para uma elite e de forma como treinamento, né? Ou como fitness nas academias. Mas isso é um grande problema. Você não tem estrutura nos colégios, quiçá nas universidades, né? A gente tem uma estrutura muito ruim de piscina nas universidades, na boa parte das universidades, né? Ainda funciona melhor do que nos colégios, nas federais e tal, mas a gente, por exemplo, nós, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem um grande problema com a piscina. E o afogamento aí que o Gabriel falou é importantíssimo, né? Saber nadar ele é um dos pontos, dos pilares para se evitar o afogamento, mas não é tudo, né? É importante falar isso também. A prevenção é mais importante. E saber nadar faz parte desse processo aí. E aí os dados são realmente assustadores, como o Gabriel falou. Segunda causa mortes de crianças de 1 a 4 anos. Olha como é que isso é importante. Terceira causa morte de crianças de 5 a 14 anos. Então, é algo que chama muita atenção, né? E qualquer coisa pode ser suficiente para uma criança se afogar, né? Uma criança muito pequena, um balde de roupa com roupa de molho, uma privada, uma caixa d'água, uma piscina, mesmo com uma altura um pouquinho maior de água, já é suficiente para uma criança se afogar. Então, a prevenção e a atenção tem que ser total. E saber nadar, saber se salvar, melhor dizendo, né, o autossalvamento, isso faz parte da cadeira da universidade, né, para os alunos, e das academias e dos clubes. Então, é algo muito importante aí, realmente. Caramba, a gente escuta esses índices, Erdi, a gente fica realmente assustado, cara, porque a gente não tem muita noção, e isso precisa ser trazido para a população como um todo. Além desses pequenos fatos que o Fabrício trouxe aí, a gente sabe que a nossa costa, ela, né, percorre aí quase 9 quilômetros, ou um pouco mais aí, né, de extensão, levando em consideração algumas questões específicas de geografia, mas
muito prolongada, né? E aí, só por isso, a gente já vê a importância, né, de se entender, estudar um pouco mais sobre o ambiente aquático e a vida no ambiente aquático, né? A nossa vida no ambiente aquático, né? Então, eu queria saber de vocês, né, um pouco do que vocês estão, né, desenvolvendo, o que vocês estão, né, estudando, né, com a perspectiva de exatamente minimizar esses fatos, né, tentar, de alguma forma, intervir sobre essa situação. Se o Fabrício puder começar, fique à vontade. Além da costa gigantesca, né, nossa rio, lago, represa, tudo isso aí representa um grande risco e a gente tem aí isso no Brasil, né? Não só a costa, como todo esse interior aí, né? Um número maior de afogamentos, inclusive na região norte, né? Que é aquela quantidade de rio lá e absurda, né? Quantidade de água, né? Bacia hidrográfica gigantesca. Assim, o que a gente tem feito, na verdade, na própria lecionação, tomar cuidado com isso. Eu, junto com o Gabriel, a gente está fazendo um levantamento, né? A gente está no processo, primeiro, Felipe, de chamar atenção para o problema, entendeu? Então, a Sobrasa já faz isso muito bem, ela faz campanhas e tal, tenta levar isso para a mídia, que é onde você vai conseguir a inserção. Então, a gente está no processo de chamar atenção, olha, morre 15 pessoas por dia, 15 pessoas morrem por dia no Brasil de afogamento. Então, opa, tem alguma coisa importante aí. Então, a gente está nesse processo. Então, junto com o Gabriel, a gente está fazendo um levantamento do número de mortes e aí em águas abertas. E aí, no caso de competição, tá? Não é em afogamento geral. Isso a Sobrasa já faz esse levantamento e é assustador, assim, por ano, é um negócio absurdo. Por mais que a gente tenha aí um corpo de bombeiro preparado, eles não podem estar full time em todos os espelhos d'água possíveis aí. Então, é isso que a gente tem feito aí em relação chamar a atenção para esse problema. Eu, particularmente, participei agora, recentemente, da criação de um checklist para o nadador de águas abertas, para quem vai competir. Então, tem um checklist que foi publicado aí pela professora Daniele com o Dr. Spilman, né? Eu participei apenas de um grupo, foi um grupo de especialistas, e eles dois fizeram um artigo e publicaram esse checklist. Eu vou citar algumas coisas aqui que tem nesse checklist, né? Isso tem que ser divulgado, né? Então, são 5 perguntas, né? A sua preparação aquática está apropriada para o evento? E aí você tem ali algumas perguntinhas, como, por exemplo, treinamento adequado, com uma frequência de 3 vezes por semana, apropriado à prova? Essa é uma das perguntas. Por exemplo, o número 2 é ali, local de prova, meio ambiente, está seguro para ser executado? Como é que estão as condições do mar, as ondas, as correntes, né? E aí tem outras perguntinhas também para você responder. É tipo um parquê para você, só que para o nadador fazer antes de participar de uma competição. Sua condição médica está adequada à prova? Aí vem mais umas perguntinhas. Seu estado emocional é adequado à prova? Ou seja, já realizou provas com aquelas características? E 5, né, que vem com outras perguntinhas. A segurança no evento é adequada à estrutura? Então, a organização esclareceu os locais, os momentos críticos para afogamento, quantidade de participantes, ela está adequada, ela parece adequada. Então, essa é a nossa contribuição inicial para esses dados que chamam a atenção. Muito bom. Gabriel, fica à vontade. Se você quiser fazer algum comentário, né, até participar do processo. Não, então, né, a questão que vocês colocaram, né, que o Brasil tem um litoral super extenso, né, o Fabrício acrescentou com as questões das bacias hidrográficas, né, então você tem rios, lagos, açudes, né, por todo o território brasileiro praticamente, e a gente, por ser um país tropical, enfrenta muitas chuvas, né, e essa é uma questão que eu queria acrescentar para a gente aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, que são os alagamentos, tá? Eu coloco esses alagamentos aí como um fator também a ser considerado, a falta de escoamento. Você vê, por exemplo, a Avenida Brasil alaga, a Linha Vermelha alaga, São Cristóvão alaga, Campo Grande alaga, né? O Rio de Janeiro inteiro alaga. Então,
que eu venho buscando fazer para isso, né? Além de, por exemplo, contribuir em produções científicas como essa que o Fabrício já adiantou, né? Que a gente está fazendo um levantamento das mortes em águas abertas, né? Mas durante provas competitivas, né? Eu me preocupo desde do início em ensinar as pessoas a nadar, né? Então, quando eu entrei no Colégio Pedro II, minha maior preocupação foi criar logo um projeto de extensão, tá? Para ensinar as pessoas a nadar e para levar elas para nadarem no mar, tá? Então, além disso tudo, né, é preciso que hajam iniciativas, né? E a extensão, né, eu acho que nas universidades ela tem que ser mais explorada, né? E a educação física, na formação dos seus professores, né, acredito que tem que também estar preocupada com questões da aprendizagem motora, né, das habilidades aquáticas básicas, porque muitas vezes a gente vê o profissional de educação física com um arcabouço na escola muito sociocultural, né, são currículos eminentemente multiculturalistas, e existem questões aí que são fundamentais que vão ajudar, né, os alunos a aprenderem a nadar. Então, eu acho que essa é uma contribuição que eu posso deixar, né, a reflexão, tá, para nós profissionais, e a prática, né, tentar ensinar as crianças a nadar, tá, e cientificamente está aí caminhando junto. Gabriel, se você quiser lá pegar uma outra cervejinha para pegar, tá? Já vi que a cerveja estava vazia, pode ficar à vontade aqui, o ambiente é nosso. Muito bom. Ele foi mesmo lá. Ele foi lá pegar mesmo. Olha, é interessante porque tanto eu quanto o Felipe, né? Aliás, todos nós aqui, durante a graduação, a gente teve esse problema, né, entre aspas, de estrutura, né? Porque não é qualquer universidade que tem lá uma piscina de 50 metros, e possibilite também a gente ter no currículo 2, 3, 4 disciplinas na área de esportes aquáticos, natação. Por exemplo, a gente teve um convidado no basquete, que foi o professor Diego Gelelati. Ele falou uma situação muito interessante, né? Ele falou, olha, antigamente a gente tinha 2 disciplinas de basquete, basquete 1, basquete 2. Depois a gente teve para uma disciplina de basquete, e hoje a gente vê nos currículos das universidades o quê? A metodologia esportiva ou os esportes coletivos, né? A gente vê a tendência natural, né, da diminuição da carga horária para as disciplinas esportivas. E isso também se atrela muito à estrutura, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu sei que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem uma piscina imensa. Eu não sei como é que ela se encontra hoje. Eu lembro que eu chegava às vezes na FRJ, aquela piscina lá imensa, né, com aquelas dificuldades de manutenção e tal. E aí eu queria saber o seguinte, como é que a gente resolve, né, de fato, esse problema, tendo em vista que o graduando ele precisa sair da graduação com todo o conhecimento básico das técnicas, tanto também com relação às questões de prevenção, né, saúde, de salvamento. Como é que são as estratégias atuais, né, que vocês estabelecem para que tanto o jovem no ensino superior quanto o jovem no ensino escolar, Gabriel trabalha diretamente com esses jovens, eles possam, de fato, se tornar aí jovens, né, com essa expertise, com esse conhecimento que acredito que em outros países a gente tenha. Deixa aí o professor Dimas aí falar. O Erdi, e o que acontece é o seguinte, na verdade, essa estratégia a gente está sempre mudando, porque as coisas, o panorama muda muito, né? Então, por exemplo, eu lá na universidade, o perfil do aluno mudou muito ao longo dos anos. Primeiro, lá atrás, você teve aí a queda da prova específica, né, de habilidade específica. Então, antigamente, para você passar para você entrar no curso de educação física, você tinha aí a prova de habilidade específica. Então, você tinha, além da prova que você fazia lá no vestibular, você tinha que apresentar fazer uns testes de corrida, teste de Cooper, teste de natação, para mostrar que você conhecia, você entendia um pouco daquilo ali, né? Mostrava também um pouco do seu condicionamento, então você tinha essa prova de habilidade específica. Isso caiu com a crítica aí, em relação esse tipo de avaliação, então isso caiu há muito tempo. E, aos poucos, o curso de Educação Física, né, quem entrava no curso de Educação Física não tinha muito aquela identidade do movimento, né?
Isso piorou bastante com a questão do Enem. O Enem, você tem lá a sua nota e você vai entrando no curso. Eu quero fazer Direito aqui na Universidade Estadual, no Federal, sei lá de onde. E aí você bota lá, ponto de corte 700. Pô, tirei 600, não entrei. Aí eu vou tentar entrar em jornalismo. Pô, legal, eu também gosto e tal. E ela vai caindo e às vezes ele vai para a educação física sem ter nenhum tipo de identificação com o curso. Então, hoje, eu tenho aí, chutando por alto, eu tenho aí uns 80% dos alunos que entram na universidade com pouca ou nenhuma vivência aquática. Então, a minha realidade, eu tive que mudar um pouco o meu estilo de aula, porque se eu fosse cobrar o que me foi cobrado quando eu era aluno na UFRJ, que não era lá grande coisa, mas era fazer os 4 estilos, 25 metros, pelo menos de uma maneira pelo menos razoável, né? E o autossalvamento, que era o palmateio e se manter, você tinha algumas avaliações desse tipo. Se eu fosse cobrar isso na universidade, lá onde eu dou aula, eu teria aí um índice de reprovação altíssimo. Então, uma coisa que a gente está sempre se adaptando, cobra mais, não cobra menos, adapto, não adapto, né? Sou mais rígido, não sou mais rígido. E aí eu começo a reprovar um monte de gente também, e aí depois ele vai trabalhar e não tem piscina no colégio, uma coisa que ele nem vai usar. Então, é um negócio de avaliação que mexe muito com a minha cabeça. Eu vou te falar que eu ainda não tenho uma estratégia definida, eu mudei minha avaliação, hoje eu faço um teste de aquacidade antes e depois, ou seja, se a pessoa consegue realizar algumas tarefas na água, se ela coloca o rosto na água, se ela consegue prender o ar 10 segundos, se ela consegue se deslocar por alguns metros embaixo d'água, se ela consegue se autossustentar. Ou seja, eu coloco isso dentro da avaliação. Mas hoje na universidade, eu acabo ensinando mais a nadar do que ensinar a ensinar, que seria a nossa tarefa. Olha que situação complicada. E aí você deixa para natação 2 ou natação 3 a questão daquele que quer se especializar, dar aula e fazer aí realmente o aperfeiçoamento para poder ensinar. É uma situação bem complicada. Muito bom. E legal que você falou da sua adaptação ao mundo, ao cenário, ao que está acontecendo hoje. Né, Gabriel? O que você acha aí? Desculpa, Felipe, quer falar? Pode falar, Felipe. Não, depois eu falo. Só tô me empolgando aqui, que tá me empolgando aqui. Já tá me empolgando. Mas depois eu falo. Você sabe como é que eu sou, né? Quando eu começo a ouvir as coisas, eu fico meio empolgado aqui. Mas deixa rolar. Dos caras que tem que falar. Colocou bem, né, que as pessoas chegarem sem saber nadar, e isso é tudo fruto, né, de uma questão estrutural, né, do acesso, né, à natação e tudo mais. E eu ia falar, Fabrício, que eu vejo o currículo da UFRJ, ele tem uma estratégia muito legal, né? Foi até uma das disciplinas que eu ministrei quando dei aula lá, que é a prática da natação. Então, o aluno, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, quando entra, ele vai fazer a prática da natação, ou seja, ele vai fazer um semestre inteiro só aprender a nadar, como se fosse o que você faz, como se fosse uma escolinha de natação. E aí, acredito eu, né, que sem interrupções do ano letivo por questões extraordinárias, né, você tem uma quantidade uma disciplina que, se eu não me engano, são 30 horas. Você tem condição, tá, de ensinar o aluno a nadar. Então, antes ele só vai aprender a nadar, né? Já vai sair dali com os 4 nados rudimentares, e aí depois ele vai entrar nas disciplinas que vão ensinar ele a dar aula, tá, de uma modalidade cuja inserção já foi feita. Então, isso aí que eu acho que complementando aí o que o Fabrício falou, talvez fosse legal, não só para rural, mas como para todas as outras universidades, né? Sim, assim, eu fico empolgado, porque é muito legal ver essa galera aí na prática, a galera no desporto, né? E eu sou apaixonado pelo esporte, cara. Sou um cara que eu sou apaixonado, não tem como, né? E eu assisto tudo, né? Inclusive, procuro saber um pouco também, né, sobre os esportes associados à água, à natação, é claro, né? E aí a gente tem atletas que vou trazer um pouco para a parte desportiva, né? A gente tem atletas de ponta no Brasil, tivemos atletas de ponta no Brasil, né, de maratona aquática, né? São referências no mundo
né? Por exemplo, Alan do Carmo, Poliana Okimoto, Ana Marcela, né? Então, são atletas que são referências no mundo dentro da maratona aquática, né? Então, teoricamente, o Brasil, né, é uma referência no esporte também, né? Aí eu queria escutar de vocês um pouco, né, sobre como é que está esse cenário no nosso país, né? A gente sabe que a pandemia ela travancou muita coisa, mas os eventos esportivos, as competições, a gente percebe que tem muita gente, né, querendo participar desses eventos, assim como as corridas de rua, né, cresceram bastante, né, nos últimos anos. Os eventos de maratona aquática, não os eventos de maratona aquática, mas os eventos, né, em mar aberto também cresceram muito nos últimos anos, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, né, associando exatamente a esse tema, como é que é a organização desses eventos, né? O que é feito para, de alguma forma, né, cuidar dos participantes, né? Porque são águas abertas, né? Então, como é que é feito a segurança dessa população, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm escutado e até participado diretamente. O Dimasi, se puder começar, fica à vontade. Então, você tocou no ponto-chave aí, em relação a esse crescimento, de fato, isso tem acontecido. O momento é esse, né? Cresceu mais ainda. Agora, nessa pandemia, as academias fechadas, as piscinas fechadas, as pessoas foram migrando para o mar, até mesmo antes da autorização dos órgãos aí dos órgãos públicos, né? Do governo e órgãos sanitários e tal. Então, muita gente já foi treinar no mar, né? Ou em águas abertas em geral. Durante a pandemia. Cresceu muito. Então, esse movimento agora ele está maior ainda, ele já era grande. Né? Isso vem desde lá de trás. Né? Então, você tinha aí poucas pessoas nadando aí nos anos 2000, não tinha muita gente, né? Existiam as travessias. A partir de 2005, o Comitê Olímpico Internacional instituiu aí a prova de maratona aquática, que é a prova de 10 quilômetros. Né? Você lembrou bem que maratona aquática é uma prova específica de 10 quilômetros, a gente chama tudo de maratona aquática, mas, na verdade, é apenas a prova de 10 quilômetros, né? O restante a gente chama de prova de águas abertas. Se envolver uma travessia, né? Ou seja, de um lugar para o outro, também tudo é travessia. Se você sai de um lugar e volta no mesmo lugar, não é travessia. Travessia você tem que atravessar alguma coisa, né? Então você tem aí as provas de águas abertas. Então, desde que o COI instituiu a prova no calendário olímpico, né? Então hoje é uma prova da natação, a prova de 10K, você começou a observar um crescimento. Então, teve mais a aparição na mídia, né? Em 2008, lá em Pequim, você já teve a prova de maratona aquática. O Brasil se destaca, como você bem lembrou, e é importante a gente destacar aqui, por exemplo, a única medalha feminina em toda a história da natação em Olimpíada é natação de águas abertas, que é da Poliana Okimoto, em 2016, na prova de maratona aquática, que foi a medalha de bronze, né, que ela, vamos dizer, herdou, entre aspas, né, eu acho até uma covardia falar isso, porque ela estava na cola ali das atletas, mas, se eu não me engano, foi uma italiana, ela passou por cima da outra, ela afundou a cabeça da outra para tocar a mão, as duas vieram disputando, né? Então isso chama atenção para o esporte, né? Então a Poliana Okimoto já se destacou, já ganhou, é a única medalhista, isso só fez com que o movimento crescesse. A Ana Marcela aí a gente nem comenta, né? Ela já ganhou aí vários títulos mundiais, a gente tem muita esperança aí de uma medalha na maratona aquática, com certeza alguma medalha vem, não sei qual é a cor, mas a medalha vem, né? Ela ganha várias provas aí do circuito mundial, e aí você tem Alan do Carmo, Vitor Colonese, você tem ultramaratonistas que não participam desses campeonatos mundiais, mas fazem esses desafios, né? A gente tem o Arthur Pedrosa, a gente tem o Samir Barel, a gente tem o Aderbal Oliveira, que fez várias provas. Agora, no Canal da Mancha, teve a menina que eu esqueci o nome, a gente tem uma série de atletas e isso vem crescendo muito, Felipe, muito grande. E aí vem a preocupação com a segurança, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? Porque também tem acontecido muito acidente, né? Muita morte nessas provas. Muitas, assim, que eu digo,
comparando com outros esportes, tá? Então, isso chama um pouco a atenção. Legal, legal. Gabriel, fica à vontade. Não, o Fabrício, né, como sempre, aí foi perfeito. E, e a água, né, do mar, por várias questões, tá? A água por si só já gera diversos efeitos fisiológicos no nosso corpo, né? E durante uma prova de natação em águas abertas, você tem elementos naturais, como a temperatura, as correntes, que podem tornar, né, essa prova mais difícil, muitas vezes exigir, né, demais do nosso sistema cardiovascular, né? E talvez as propriedades físicas da água, que, por exemplo, uma delas é de redução da frequência cardíaca e aumento do drive vagal do coração, né? Já a atividade de alta intensidade ela faz exatamente ao contrário, né? Então, existem alguns elementos aí que são discutidos, né, que podem favorecer a ocorrência dessas mortes em águas abertas, né? Mas de antemão também, né, queria avisar aí o pessoal, ainda mais a galera nessa onda aí, né, de pandemínios, de mortes, né, que ainda assim parece que não existem tantos casos de morte por ano, né? Por exemplo, no Brasil você não vai ter 2 casos de mortes em competições por ano, de acordo com o levantamento que está sendo feito, né? 1,2 ou 1,4, né? Então, galera, venha nadar em alto mar, é perigoso, entendeu? Tem todas essas questões, mas também não, não vamos assustar a galera. Olha só, o Erdi, a gente sabe, o Erdi é jogador de basquete e tudo mais, mas Erdi pega onda também, não pega, Erdi? Água aberta? Eu jogo basquete, jogo futebol, nado. Eu sou um atleta completo. Vai pegar onda. Né? Agora, comprei uma prancha e, na verdade, por quê? Felipe, para de rir. Eu fui fazer uma aula de surf com um amigo meu, em Copacabana, só que na areia é muito fácil. Na areia, como é que você faz na areia? Como é que você faz na areia? Como é que é? Como é que é o negócio aí? Tem foto. O cara explicou. Você fica lá fingindo que tá nadando. Aí pô, subi, me senti um cara. Quando chegou no mar, não conseguia subir nenhuma vez dentro da prancha. É muito difícil. Eu olhava as fotos do Gabriel surfando lá, achando que era fácil. E realmente é bem difícil. E aí, falando somente do surf, né? Eu não sei, assim, eu sou totalmente ignorante nesse assunto, né? Então, eu queria saber de vocês como é que é essa relação dessas modalidades esportivas, tanto do surf quanto com relação ao nadador, mas principalmente também por uma questão amadora. A gente tem visto aí no Rio de Janeiro, mesmo com a pandemia, né, as praias cheias, a galera nadando e os acidentes acontecendo, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa relação. A pessoa, assim como eu, tive o interesse lá de aprender a surfar, não sei nadar direito, simplesmente caio na água e acabo lá me afogando, né? Vocês têm alguma história, algum caso parecido para a gente poder falar sobre isso? O Gabriel já está rindo ali, ó. Já vem alguma coisa. Não, tô rindo imaginando você lá, cara, entendeu? Tem uma parada que tem todo o seu perfil ali, né? Eu também tô imaginando. Eu também tô imaginando. Qual era a sunguinha? Qual era a sunguinha? Eu sempre gostei de nadar. Na verdade, eu adoro natação, mas o que eu aprendi na época, na graduação, Aldimar, que daqui a pouco está voltando, com a professora, querida professora Fabiana Scartoni, que a gente, na verdade, se a gente cai na água e a gente não morre, entre aspas, obviamente, a gente sabe nadar. Talvez a gente não saiba os estilos, né, dos nados. E aí, quando eu vejo, por exemplo, essa galera se afogando na praia, a galera... Aí tem lá, correnteza. Não, eu sou nadador, estou acostumado. E aí o mar leva o cara não consegue sair porque, às vezes, ele tem alguns problemas físicos, assim como o Gabriel falou, né, questões específicas. E aí, assim, qual é a solução? Porque isso é algo muito complexo, né? A gente está falando de uma construção educacional, de que a pessoa não teve vivência nenhuma, né, Gabriel? E, ao mesmo tempo, a pessoa cai na água e acha que sabe aí nadar, assim como eu também achava, né?
que você acha, Gabriel? Você falou do surf, né? O surf é uma modalidade, talvez a que mais vem crescendo, né? E na praia a gente percebe isso, né? É, e como se diz, é uma modalidade ainda muito pouco estudada. Tá? Então, né, aproveitando, né, para fazer uma ressalva, né? Fabrício, o pessoal que é das atividades aquáticas aí provavelmente deve estar com um olhar atento, tá? Porque é uma modalidade que, assim como as águas abertas, né, vem crescendo demais. Né? Recentemente foi incluído também no programa das Olimpíadas, né? E você tocou numa questão muito importante, a gente tem que conhecer os nossos limites, né? O Fabrício falou anteriormente, né, que aprender a nadar é fundamental, mas a prevenção, né, e a própria Sobrasa tem uma cadeia de prevenção, talvez seja fundamental, porque você olha para o mar, por exemplo, aqui em Itacoatiara, há pouco tempo atrás eu até tirei uma menina de prancha que a corrente levou, e ela não sabia nadar, e a corrente foi levando, ela não venceu, porque você olha de fora, você acha que está de um jeito, quando você entra, você vê que é completamente diferente, né? Então, identificar as correntes de retorno numa praia antes de entrar, tá atento às bandeiras, tá, que na areia, sempre que possível se oriente com o guarda-vidas de plantão, né, pergunte sobre a praia, sobre as correntes, aonde é melhor. Relatos das pessoas que já fizeram aquilo que você vai fazer, né, com o mar em condições semelhantes. Então, tem uma série de coisas que é muito importante, porque quando você olha, tá de um jeito, mas quando você entra, a história é completamente diferente. É verdade, é verdade. Com certeza. Foi o meu caso. Eu estava de um jeito achando que ia estar tudo tranquilo. Quando chegou no mar, rapaz, eu também estou pesado, obviamente. Vendi até a prancha. Comprei a prancha ficava aqui em casa, não tinha nem onde colocar, porque era grandona, não tinha nem onde colocar. No primeiro dia que eu fui fazer, não consegui subir, falei, isso não é para mim. Fiquei realmente com medo, mas exatamente... Era só comprar aquela boinha de braço, Erdi. Boa solução. Comprar a boinha de braço. Não pensei. Dilmaz, o que você vê essa relação da galera que vai praticar o surf, vai fazer mergulho e simplesmente vai curtir um feriadão, aquela praia lotada, e fala assim, vou nadar para perder aquela barriguinha, e aí quando vê a pessoa, o helicóptero tá indo lá para salvar a pessoa? O surf nunca foi muito minha praia, tá? Quer dizer, não é minha praia. Eu sou um surfista frustrado. Sempre tentei, cara, eu vou te falar, tem umas histórias muito engraçadas com o surf, sempre tentei pegar ondas, era uma coisa que eu queria fazer, mas eu vou te falar, eu não consigo nem ficar sentado na prancha aguardando a onda, sabe como é que é? Aquele negócio de botar? Eu não consigo, eu boto a prancha, sai por trás, sai pra frente, fico deitado na prancha. Então já passei, eu desisti disso. Eu, particularmente, assim, em relação à questão do afogamento, eu vou te falar, a gente tem números aí em relação ao risco, né, de afogamentos em geral, bem elevados. Mas, no caso que é os surfistas, eu vou te falar, não é algo, geralmente surfista, né, a não ser os iniciantes, mas geralmente eles ajudam a salvar as pessoas mais do que eles se afogam propriamente dito, né? Então, cara, tá a fim de surfar, começa naquela escolinha, com as marolinhas, aí o professor vai tomar o cuidado ali. Eu acho que o surf tem essa característica aí de o pessoal saber se virar bem, conhece onde entrar e tal. E aí tem aquelas, lógico, quanto mais risco o cara se expõe, né, as ondas maiores, mas isso é um outro fato. Mas esses dados aí já estão bem levantados. Agora, a curiosidade, Edi, é que nas provas de águas abertas, as mortes têm ocorrido mais do que, comparativamente com corrida, com provas de corrida, com provas de ciclismo, o número de mortes tem chamado a atenção. E essas mortes, muitas vezes, não têm relação, algumas vezes, na maioria das vezes, aliás, não tem relação com o tamanho da prova, ou seja, acontecem provas curtas, às vezes, e com águas calmas. E com pessoas experientes, pessoas que sabem nadar e estão treinadas. Isso que chamou a atenção. Né? Então, você tem aí alguns dados que chamam bastante atenção, provas de distância não muito grande, águas calmas e pessoas experientes morrendo. Então, só o que chamou atenção, né, que é o tema central aí que a gente vem discutir hoje, o que chama atenção
é o número de mortes aí em águas abertas comparativamente. Eu vou te passar um dado aqui agora, que foi um levantamento feito com provas de triatlo, tá? Que aí é legal porque você tem tanto a natação como o ciclismo e a corrida. Tá? De 1985 a 2016, né, o Harris, em 2017, fez um levantamento aqui. É o seguinte, de 115, né, mortes ou eventos cardíacos durante provas, né, de 115 que eles levantaram, 105 acabaram em morte, ok? 105 mortes, e aí nesse período aí de 85 a 2016. E aí olha que interessante, ou olha que assustador, melhor dizendo, desses 105, 85 mortes foram no segmento da natação, certo? Isso aí dá 70% das mortes. Anteriormente, a USA Triathlon, em 2013, de 2003 a 2011, né, fez outro levantamento, né, até anterior a esse do Harris, e de 43 fatalidades, né, tirando aí algumas que ocorreram por acidente, né, com queda, por exemplo, na bicicleta, né? Então, isso reduziu para 38. De 38 mortes no triatlo, 30 ocorreram durante a natação. Gente, tem alguma coisa diferente aí, não é possível. Não posso deixar isso passar em branco, a gente não pode deixar. Então, as pesquisas começaram a evoluir nesse sentido. Ou seja, das mortes no triatlo, a maioria ocorre durante o segmento da natação, que é justamente o primeiro segmento. Né? Ele está cansado, foi o último, pode ter tido algum estresse. Não, é o primeiro segmento. Né? Então, aí tem alguma coisa. E alguns autores vêm se debruçando sobre esse assunto, né? E o porquê disso. Então, acho que é isso aí que a gente pode já começar a conversar sobre, né? Ah, não. Então você já tem que falar, pelo menos na sua opinião, por que você acha e por que isso acontece? Na verdade, a minha opinião não importa muito, né? A verdade são os outros. A gente se baseia em outros autores, né? Quer dizer, eu não tenho competência para, vamos dizer assim, esclarecer tanto. Então, a gente se baseia em outros autores, né? E aí, outro ponto importante, por exemplo, a incidência no triatlo aí, para natação, é 1,17 mortes para cada 100 mil participantes. No ciclismo, 0,27 mortes para cada 100 mil participantes. E na corrida, 0,19 no triatlo para cada 100 mil participantes. Né? E na maratona, o Dyer e Green, agora em 2019, eles fizeram aí um levantamento, e na maratona o risco é de 0,67 mortes para cada 100 mil participantes. Né? Então, 1,17 para 0,27, 0,19 e 0,67. Então, isso chama a atenção. O Gabriel já falou aí um detalhe importante, que quando você entra na água, só de molhar o rosto, né, você tem um aumento aí da resposta vagal, né, esse drive parasimpático ativar. Né? Então, o Gabriel chamou atenção para isso, e isso realmente é uma das especulações do porquê que acontece isso na água. Porque você tem um negócio que eles chamam de conflito autonômico. Então, você tem prova largada na areia, né? Tensão pré-prova, drive simpático. Você tem a corrida até a areia, em posição de pé. Você muda a tua posição para supina, coloca o rosto na água, tem o estresse e o esforço, drive simpático. Você coloca o rosto na água, emerge o teu corpo. A imersão promove um disparo aí de resposta vagal. A apneia, quando você prende o ar, você também tem uma resposta vagal aumentada. Isso aí pode dar um conflito autonômico e a pessoa pode ter uma síncope. Se você for pensar na largada ali, naqueles primeiros 100, 200, 300 metros, você está dentro de uma lavadora de roupa. É uma loucura, né? Quem já participou de prova sabe disso. Junta com isso, apavorou,
conflito autonômico deu algum tipo de síncope, você vai ter um evento provavelmente de morte. Por quê? A morte ela é afogamento, mas na verdade alguma coisa desencadeou aquilo ali. Então essa é uma das especulações, que é o tal do conflito autonômico, né? Cara, é assim, a resenha está muito boa. A resenha está muito boa. E eu me empolgo cada vez mais que quando vocês falam aí. Né? Essas alterações autonômicas são muito interessantes, né? Só que a gente tem alguns questionamentos, né, sobre essas possíveis alterações autonômicas, fazendo comparativos entre ambientes que, teoricamente, pareciam ser semelhantes, mas a gente sabe que não é. Né? E aí eu posso começar com algumas perguntas aqui, Erdia? Eu tenho algumas perguntas aqui, posso? Pode, claro. Beleza, então. Armando Guarani, de Araranguá, Santa Catarina, ele perguntou... Hã? Quer que eu fale? Repito, tem que repetir. Armando Guarani, de Araranguá, Santa Catarina. O que foi? É isso, né? Araranguá, Santa Catarina. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou... Legal. Natação, no meu ponto de vista, ele não conhece tão, né, a fundo, mas natação, no meu ponto de vista, é tudo igual. Eu nado na piscina, eu nado em mar aberto. Né? Por que tem mais incidência desses casos em mar aberto, né, em comparação dentro da piscina? Né? Quais possíveis efeitos fisiológicos que podem desencadear isso? Existe alguma coisa já... Né? Isso bem definida, né? Legal, porque o Dimasa estava falando da areia, do atleta que vem correndo, vem da bicicleta, agora a gente vai ver uma resposta diferente, né? Muito bom. Não, mas aí o mar é o seguinte, eu acho que os efeitos fisiológicos da imersão eles vão ocorrer tanto na piscina como no mar, né? Mas uma coisa que desencadeia muito esses efeitos, que potencializa esses efeitos, é a água fria. E em piscina a gente hoje em dia consegue controlar mais. A boa parte das piscinas já estão aquecidas. Mas as mortes também ocorrem em piscina, tá? Por exemplo, essa semana morreu o principal atleta. Olha como é que é curioso isso, né? A gente está falando disso hoje, de triatlo do Brasil, o Felipe Manente. Ele morreu essa semana treinando na piscina. Um cara de alto nível, acho que, se não me engano, o melhor atleta brasileiro morreu treinando na piscina. Então, elas ocorrem na piscina também. Tá? Agora, no mar, eu acho que essa explicação para o mar ou para águas abertas, ela vem muito da questão do grande número de pessoas participando. Porque na piscina, se você passa mal, você consegue retirar a pessoa, você visualiza e retira ela. Você tem esse pronto atendimento, ele é muito importante para isso. Porque se você tem um mal súbito ali com 300, 400 pessoas ao mesmo tempo nadando, você não é enxergado, você não é visto. Você acha que alguém para te ajudar? Eles passam por cima, quando não te dão um soco. Né, quem já participou de prova sabe que é pancadaria total, é MMA, né, o UFC ali na largada. Então, acaba virando um afogamento, entendeu, Felipe? Então, por isso que no mar o risco é maior, sim. Agora, tem os efeitos fisiológicos, você vai ter, tanto em um como em outro, né? E aí você associa isso a uma série de outras coisas. Agora, uma coisa que não tem na piscina, mas que tem no mar, que vários autores relatam isso, a gente tem vários artigos, que é o ataque de pânico. Muitas pessoas têm ataque de pânico nadando no mar e passam mal e se afogam. Então, isso é muito comum. Você começar a nadar 300, 400, você vê gente voltando apavorado, você vê gente pedindo ajuda. Né? Então, muita gente sim, um número importante de pessoas. E de escutar de relatos de participantes, cara, todo mundo fala, poxa, eu fico com muito receio no início da prova, depois eu relaxo. Eu passo por isso, eu tenho isso até hoje, me dá um certo nervosismo. Eu imagino uma pessoa que não está muito habituada passar por isso. Então, acho que, Felipe, a explicação passa por isso aí. Os efeitos fisiológicos são os mesmos, mas, porém, vamos dizer, esse resgate, ou seja, esse início do resgate, ele é mais demorado, e a questão do controle da piscina é muito mais controlada, em termos de correnteza, em termos do número de pessoas que estão ali, e temperatura também, já que o frio desencadeia mais essa resposta, potencializa essas respostas aí, tá? E não é só conflito autonômico, não, tá? Você tem várias outras coisas. Você tem, por exemplo, aí a síndrome do QT longo, né? Que é uma resposta aí da demora da repolarização ventricular. Esses episódios de arritmias que você tem ventriculares, de quem tem síndrome do QT longo, ou seja, uma avaliação simples, uma triagem simples antes de prova, fala
ó, você tem síndrome do QT longo, esquece, você não pode fazer prova de natação, né? Porque elas são desencadeadas com estresse, esforço e imersão. Olha que interessante. Então, você tem uma outra possibilidade aí, que é a síndrome do QT longo, que também é potencializada pelo frio, que pode causar esse mal súbito que vai te levar à morte, não tem jeito. Tá? Essa é além de outras que a gente pode falar daqui a pouco, como edema pulmonar, uma série de outras coisas. Acho que explicou, né, a questão da piscina aí. Explicou. Mete bronca, Gabriel. Vai lá. Não preciso nem falar mais nada, pô. Já tá esclarecidíssimo. Talvez, então, fazer um acréscimo, né? Porque essa questão, né, do conflito autonômico, né, uma vez que a imersão ela digamos, te orienta autonomicamente, ao contrário do que a atividade do momento está causando, né? E a questão do complexo do QT longo, né? A demora da repolarização, né? E quando ele falou da termorregulação, né? Que a água fria, né? Ela parece incrementar, né? Essas questões, né? Também é importante ressaltar que a água quente também pode ser um fator problemático, né? A gente tem até a emblemática, né, do nadador Crippen, né? Numa água a mais de 30 graus, essa morte é muito citada, né? Inclusive o artigo que o Fabrício citou, que fez a comparação das mortes no triatlo, né, da natação com as demais modalidades, né, faz referência à morte desse nadador, é que na água a gente não troca o calor com o meio qual estamos, né, imersos conforme no meio terrestre, né? Então, por exemplo, se você tiver com uma temperatura corporal elevada e a temperatura da água também estiver elevada, você não consegue trocar mais calor por condução, né, que é uma das principais formas, praticamente a única aí que você vai estar realmente, né, de forma efetiva e rápida trocando calor dentro da água. Então, não só água fria, mas também água quente pode ser um fator. Legal. Esse da água quente é interessante. Essa morte aí é que chamou a atenção para essa questão, né? Esse nadador que o Gabriel citou, o Francis Crippen, ele é um atleta jovem, um atleta de nível alto rendimento, né? Ele ganhou a prova de maratona aquática em 2007 do Pan-Americano. Ele foi nadar uma prova lá no Oriente Médio, com água acima de 30 graus, né? E olha que trágico, né? A regra da FINA dizia o seguinte, que ele já tinha garantido lá a segunda colocação, se não me engano, no circuito, né? Só que para você fazer jus a essa premiação, o atleta tem que participar de todas as provas e completar a prova. Essa era a regra da FINA. Ou seja, a água estava quente, o cara se esforçou, ele já tinha a segunda colocação no circuito todo garantida, né? Ele já era o vice-campeão e ele tinha que terminar a prova. E aí ele se esforçou e ele sumiu durante a prova, que é um absurdo. Dentro da prova da FINA, você imagina ali 50 atletas e tal, no circuito mais fechado, com segurança, o cara desaparecer, ele não passou mal e foi feito o resgate. Ele sumiu durante a prova. O Alan do Carmo foi para o hospital também passando mal e depois chegou o corpo desse atleta. Isso aí chamou muita atenção. Mas nesse caso foi pela água quente. Então, tanto a água fria como a água quente, elas têm esse potencial aí justamente pela capacidade de condução de calor da água, que é maior que o ar. Isso promove alguns problemas. Outra coisa que é citada, Edir Felipe, é edema pulmonar induzido pela imersão ou pela natação, né? Então, você tem aí pressão hidrostática, você tem a posição pronada da natação, né? Isso combina com o aumento de sangue na região central, né? E aí sobrecarrega o sistema vascular pulmonar, especialmente na água fria, que você tem vasoconstrição, mais sangue na região central. Associa isso à roupa de borracha que aperta, aumenta ainda mais a pressão sobre a artéria pulmonar, e você desenvolve edema pulmonar induzido pela natação, que é até esse termo que eles utilizam.
Então, você vê uma configuração de fatores que podem explicar esse maior número, né, comparativo com outros atletas. Por isso que é tão chamativo isso aí. Não, o risco para praticar esse tipo de modalidade, né, para óbito, é altíssimo, né, pelo que a gente está vendo aqui. Não, altíssimo não falaria, não. Acho que o Gabriel citou bem, né, Gabriel? Ele é maior do que os outros. Mas eu acho que é importante ressaltar o que o Gabriel falou, gente. Fazer exercício na água, participar de equipe, treinar no mar, os benefícios são muito maiores do que a coisa. Agora, a única coisa aqui é que o que chama atenção é que, comparativamente, em esportes de participação, né, você tem acontecido um número maior de mortes. Né? Então, a gente precisa verificar o que está acontecendo para tentar prevenir. Eu acho que é por aí, tá? Mas não é que você vai fazer uma prova e não morre tanta gente assim. Nesse levantamento que a gente fez, junto com o Gabriel, foram 12 mortes em 10 anos. Tá? A gente quer evitar isso, mas não é algo assim, não, vou morrer e tal. É mais fácil você morrer dirigindo um carro do que nadando no mar. Então, no futebol, por então exemplo... não é tão assim. Comparativamente, assusta. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda é baixo, tá? Ainda é baixo, vamos dizer pela assim. Prática, os praticantes, né? Provavelmente a gente tem muito mais óbitos do pessoal jogando futebol no final de semana, né? Pela prática, pela quantidade, e, obviamente, nessa modalidade, uma questão de... Quer falar, Gabriel? Pode falar. Não, eu ia falar justamente isso, é que a natação, né, como prática, né, como exercício físico, na piscina ou no mar, ela traz uma série de benefícios que vai estar associada à redução do risco, né, para diversas doenças, para todas as causas de mortalidade, né? Então, você nadar, você se torna menos suscetível a uma pancada de questões, tá? Então, não é... Né, você vê nessa onda aí, né? Igual, fica em casa. Aí, não, então agora pode sair para nadar. Não vai nadar, que pode morrer também. O cara, meu Deus, pô, tá desesperado. Não, vem nadar, galera. Vamos para natação, que é uma modalidade espetacular. Legal. Tem um fator de proteção que auxilia bastante a saúde. Eu vou aproveitar, então, fazer aqui a nossa pergunta. A produção me entregou aqui. Eu estava sentindo falta da produção participando do programa. Não, faz a produção te entregando. Pega com a produção. Obrigado, amigo. Valeu, Luciano Huck. Bom, maravilhoso, cara. Maravilha, a produção, gente. Eu fico imaginando. São quem? As Herdizetes? Quer que eu mostre de novo a Herdizete? Quer que eu mostre? Herdizete? Vem cá, meu amor. Vem cá. Olha só, tô falando de você aqui, ó. Oi, tudo bem? Tchau. Ela que me auxilia aqui. Isso aqui eu comprei para minha filha lá em Maceió. Até hoje ela não entregou. Bom, o Jesuíta Semanal lá de Tiradentes, ele tá... Não, calma. Não fala rápido, não. Calma aí. Aqui, ó. Ele mandou um e-mail pra gente durante a semana. O Felipe até travou lá a carinha do Felipe. Como é que ele ficou? Olha isso, gente. Sensacional. Agora é o momento para quem tiver no celular fazer aquele print da tela, ou quem tiver também assistindo na televisão, tira a foto e marca @Chopp-na-Ciência. Agora é o momento da gente compartilhar. Tá sensacional. Vou tentar imitar ele aqui, ó. Como é que ele tá aqui? Tá assim, ó. Gabriel, só volta tu imitar ele aí, Gabriel. Sensacional. Falei o nome do nosso amigo aqui que mandou a mensagem. O Felipe caiu aí, daqui a pouco ele está retornando. O Jesuíta Semanal, lá de Tiradentes, Minas Gerais, ele pergunta o seguinte. Calma aí, Gabriel, deixa eu botar o seu microfone. Pode falar, Gabriel. Não, que não é um nome, né? Jesuítas Semanal, né? Deve ser alguma coisa, uma página ou uma associação, alguma coisa, né? Professor Jesuíta Semanal, o nome dele.
Ah, entendi. Então, É demais. É demais. É demais. Ele está defendendo a mim. Essa tu perdeu, Felipe. Fala de novo, cara. Professor jesuíta semanal. O Gabriel não assiste o nosso programa. O Gabriel não sabe o que acontece. A gente recebe mensagens do Brasil inteiro em nomes diferentes. E a gente seleciona os melhores nomes para que a gente faça a pergunta. A gente abriu uma. Ninguém mandou mensagem, a gente começou a inventar. Então, o jesuíta semanal, ele quer saber. Jesuíta semanal. Ele quer saber o seguinte: ele tem medo de entrar na água, no mar, e ele já teve cãibra. E ele diz também que ele é uma pessoa muito encurtada, né? Tem flexibilidade. Eu queria que vocês falassem se tem, se não tem, se há relação, né, das cãibras, da flexibilidade, do encurtamento com relação a essas questões do 64. Eu queria que o Gabriel começasse aí falando para a gente. Cara, em relação, né, à cãibra com os níveis, né, de flexibilidade de um sujeito, né, eu não consigo enxergar uma relação direta, né, com as propriedades biomateriais da musculatura. A cãibra, ela não tem um fator definido, né? Ela pode ser por uma coisa, por outra ou por várias questões associadas, né? Sabe-se que trata-se de um desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? Então, pode ser uma questão ligada, né, a uma insuficiência de líquido, né, de sangue, talvez a água, por ter gerar uma vasoconstrição periférica, né, a água fria ainda mais, tá, possa acentuar isso, né, um desequilíbrio de sódio, de potássio, né, durante ali, né, as demandas da atividade, né, para exercer, né, o papel da musculatura. E agora, os níveis de flexibilidade, sinceramente, eu não sei te dizer. A gente sabe que você realizar um movimento contrário, ele cessa a cãibra, né? Então, por exemplo, aqui nos gastrocnêmios, né, no popular, da batata da perna, na panturrilha, se eu tô com uma cãibra aqui, tá, né, muitas das vezes eu sei que se eu fizer um movimento de alongamento dessa musculatura, né, fazer uma dorsiflexão, né, eu vou cessar aquela cãibra, tá? Mas eu não consigo, talvez por ignorância, estabelecer um nexo aí de causa e efeito com o encurtamento muscular e o acometimento de cãibras, tá? Talvez o Fabrício aí possa me ajudar nessa aí, cara. Em relação a ter pouca flexibilidade e tal, eu não vejo relação, mas na água a gente tem aí realmente uma percepção até eu mesmo nadando ou percebendo as pessoas, a gente tende a ter mais cãibras nadando ou, né, quando estão no meio líquido do que fora, principalmente na água fria. E é uma questão que o Gabriel falou, essa vasoconstrição, você já tem aí pressão hidrostática deslocando sangue centralmente, empuxo deslocando sangue centralmente, água fria, vasoconstrição deslocando sangue centralmente, posição em decúbito na natação deslocando sangue centralmente. Então você tem aí cerca de 900 ml a mais de sangue na região central. Você vai usar a perna, vai movimentar, vai precisar, você usa o pé, quando está de pé de pato, mais ainda. Então você vai solicitar aquela musculatura. A oxigenação não é suficiente nessa região e você acaba desenvolvendo essa cãibra. Isso é uma das explicações aí para quem tem mais cãibra na água, em geral, na água fria. Legal. Felipe, manda ver aí. Ó. Cara, a gente fica empolgada aí, a gente vai fazendo as perguntas, né? A gente vai querendo saber cada vez mais, só que o programa acaba chegando no final, né? A gente já tem quase aí 1h20 de programa e de resenha aqui, nós quatro, a gente batendo papo nós quatro aqui, né? E parece que dá para fazer muito mais tempo, né? Vamos convidar os dois novamente outras vezes, porque a resenha é boa e a galera gosta, eles precisam continuar com esse bate-papo. Mas tudo que é bom... Eles precisam falar de outras linhas. Perdi. Oi. Fala demais. Tá com quantos anos?
Eu tenho 36 anos. 36. Felipe? 33. Os dois são homens, né? Não, eu sou. O Felipe eu não sei. Depende, né? Uma notícia para a gente aí é que a média de idade de mortes, essas mortes aí, elas são muito maiores em homens, né? 2,40 para cada 100 mil participantes em homem e 0,74 em mulheres. E a faixa etária aí em torno dos 40 anos. São os maiores. Mas você está falando do homem, por exemplo. Eu sou aquele perfil que vai para o mar, começa a beber e fala, vou dar minha nadada. Esse cara tá dentro Não, esse aqui são morte em competição. Em competição, para atleta. Eu não tô nisso aí, então. Eu não sou atleta. Isso aí. Só para chamar atenção para isso aí. Morre muito mais homem e da faixa dos 40 do que mulher. Então o Gabriel já está nessa faixa aí dos 40, o Gabriel já está com risco. Vou botar o microfone. Ele quer falar. Corta ele, deixa ele falar. Apesar dos homens, né, serem mais acometidos aí pelos óbitos, né, nas provas aí de águas abertas, né, estudando por aqui, né, postula-se talvez que quanto maior o nível de testosterona, né, mais, digamos assim, arriscado, mais a pessoa arrisca mais, né, ela toma decisões assim que na verdade vão perpetuar a espécie. Então a testosterona te deixa mais corajoso, te deixa... Isso pode ser um dentre os fatores, tá, que possa aumentar o nível aumentar a quantidade de morte nos homens. Então, pensando nisso, você que tem a testosterona baixa, entendeu? Não precisa se preocupar, amigos, pode ficar tranquilo, não vai dar nada. Felipe, o convidado falou que o Felipe tem a testosterona baixa. Como assim? É porque normalmente o homem tem a síndrome do eu sou foda, né? Eu acho que é essa síndrome do eu sou foda. Aí vai lá e faz se fode, né? Desculpa, falei palavrão, desculpa. Não, desculpa. Palavrão, o YouTube cancela, amigo. Fala elegante. Mas olha só, elegante, mas aqui ele está né? Então, eu... Mas, entendo. É uma problemática mesmo muito comum do sexo masculino, né? Essa síndrome aí do eu sou fodão, né? E aí acaba acontecendo isso. As mulheres normalmente são muito mais responsáveis do que nós, né? E isso provavelmente deve traduzir aí esses índices, esses dados aí. Então, é verdade. E... Demais, hein? Calma aí, deixa eu botar o demais. Para demais. Mas a principal explicação para isso aí, eu acredito ainda ser do maior número de participantes, né? Eu acho que o número seria, se fosse iguais o número de participantes, eu acho que a gente ainda assim teria mais homem morrendo, por essa questão que o Gabriel falou, pela questão também de ser mais acometido por eventos cardíacos também. E o número de participantes é muito maior masculino do que feminino. Então, acho que as três coisas explicam aí. E nessa linha, né, eu falei da testosterona que fazer uma brincadeira, né? Mas já que a gente especula que as questões aí cardíacas, né, são grandes digamos, são grandes aspectos que vão influenciar bastante, né, nesses óbitos, a mulher, de maneira geral, pela questão dos hormônios femininos, né, por exemplo, o estrogênio, esses hormônios conferem maior proteção cardiovascular também às mulheres, tá? Então, além do número de participantes, todas essas questões, eu também colocaria essa questão, esses gatilhos biológicos, digamos assim, né, de origem biológica nessas interpretações. Edi, nesse levantamento que a gente fez, estou fazendo junto com o Gabriel, dessas 12 mortes que a gente levantou no Brasil, apenas uma foi com mulher. Não foi uma fatalidade. Foi uma prova em que... Olha como é que é o negócio, né? Do nada apareceu um nevoeiro, não se via 10 metros à frente. E aí os barcos entraram para salvar as pessoas. O barco do bombeiro, a hélice pegou na perna dela e ela perdeu sangue e morreu. Foi a única morte da mulher. Vê como é que é a coisa, né?
Meu Deus. Dimase, depois que o Ayrton Senna faleceu, tivemos diversas mudanças no meio, né, da Fórmula 1. O próprio futebol, depois de Serginho, que teve um óbito, também algumas mudanças. Esse tipo de trabalho que vocês estão realizando é para organizar um processo de diretrizes, de organização? Isso tem, não tem? É mais ou menos por aí? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Por exemplo, essa morte do Francis Crippen por água quente fez com que a FINA mudasse a regra. Ela tinha temperatura mínima, mas não tinha máxima. Entendeu? Porque não é muito comum você encontrar temperatura acima de 30 graus. Mas como o negócio se globalizou, começou a ter prova em tudo que é lugar. E você tem lugares que a água pode passar de 30. Né? E aí, como o Gabriel também já falou, água acima de 30 graus, você não troca calor. Você produz calor e não troca, porque você troca calor na água por condução e convecção. Só que se a água estiver quente, você não troca calor. Né? É diferente de fora d'água. Fora d'água é evaporação a principal fonte de troca de calor. Quando o ambiente está úmido e muito quente, as provas podem até ser canceladas, né? De corrida e tal. Então, houve um movimento e a FINA mudou a regra. Ela botou aí o máximo como, acho que, se não me engano, é 30 ou 31, que já é alto pra caramba. Eu, particularmente, não concordo com essa decisão da FINA. Para mim, tinha que ser 30 cravado ou máximo. Passou de 30, não teria prova, no meu entender. Nos Estados Unidos, por exemplo, a temperatura máxima não é 31, como a FINA coloca. É mais baixo, para águas abertas. Eles botam lá mais baixo. Cara, essa água aí ninguém tem a notícia da temperatura correta, mas já disseram que foi acima de 32 graus lá do Francis Crippen, lá do Oriente Médio. Bom, enfim, então houve essa mudança. No Brasil, os eventos ainda acontecem, eu participo de vários eventos, alguns têm uma segurança bem alinhada, bem interessante, agora tem outros eventos que Deus nos acuda. Eu mesmo estou nadando, eu fico olhando, cara, se passar mal aqui, já era, entendeu? Então tem uns locais. Então eu acho que esse movimento ele é necessário. Então a gente está fazendo isso para alertar primeiro. Então a Sobrasa, por exemplo, que é essa Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela já criou uma diretriz para os organizadores de evento e agora ela criou o checklist para o atleta, porque não adianta também a organização montar toda uma estrutura e aparecer um cara lá, se inscrever, ele leva um atestado médico falsificado, ele diz que está treinando, ele se bota numa condição de risco. Então, a pessoa ela tem que ter esse autocuidado, né? Mas eu acho que isso tem que chegar ao nível governamental, ou seja, isso tem que começar a ser controlado. Por enquanto, na mão das associações. Elas têm... Não, das associações que organizam, né? Dos organizadores de evento. Ela tem lá a autorização para funcionar, da prefeitura e tal. Mas a UTI móvel, a quantidade de pessoas, a responsabilidade de ter que cancelar caso você tenha aí um ambiente ruim, tudo isso é complicado, porque envolve grana. Então, eu acho que tem que ver uma coisa de cima. E isso ainda não tem. Tá? Essa regra geral ainda não tem esse controle. E a ideia é justamente divulgar, está acontecendo isso, justamente para acontecer, né, ter um maior cuidado. Muito bom. Diga aí, Felipe. Bom, tudo que é bom acaba acabando, né? E, cara, muito bacana, essa resenha foi muito legal, né? Me diverti bastante, aprendi bastante e eu espero que as pessoas aprendam um pouco mais, seja uma pincelada aí para a galera buscar um pouco mais sobre essa ideia, sobre né, o nado em mares abertos, que é algo que eles têm que se preocupar, mas que ao mesmo tempo traz muitos benefícios para a saúde da população e que a gente tem que sim praticar exercício físico e isso é muito importante. Bom, como eu falei, tudo que é bom termina. Chegamos aí ao nosso final da nossa resenha e todo final da resenha a gente gosta de ouvir um pouquinho das considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Gabriel, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Bom, pessoal, queria agradecer, né, a oportunidade de estar nesse momento aí tão divertido aí e quem sabe estar contribuindo para alguém, né? Mandar um abraço especial aí para vocês três e para o pessoal aí que está acompanhando a gente. Sem mais delongas, né? Porque até quem está acompanhando a gente agora até o final também já deve estar cansado, né? Já está num horário avançado. E um grande abraço a todos aí, ao dispor. Porque ele está falando de Bali, e aí o fuso horário, né? Mas
Já são quase 10 horas da noite. Diga lá, Dimásio. Travei aqui, não sei se tá escutando a minha voz? Sim, sim. Gente, agradecer, foi bem legal, muito divertido, bacana esse esquema, né? Primeira vez que eu participo, já tinha assistido, mas muito bacana esse layout aí que vocês fizeram, muito, muito show, cara. Só agradecer mesmo, foi bem divertido. Legal participar com vocês, que são amigos aí. Gabriel, grande amigo, Edi também. Felipe, eu não tenho muito contato, mas já deu para ver que é uma figuraça, gente boa. Só marcar um show ao vivo aí quando tudo isso aí passar, a gente poder se encontrar aí. Muito obrigado. Espero que quem assista aí tenha gostado. Abraço. Com certeza. Foi muito bom. Muito Concordo obrigado. Plenamente. Deram um show. Eu sou suspeito para falar, Felipe, porque durante a minha trajetória aí no futebol, o grupo, né, a linha do Dimásio e do Gabriel, eu trabalhei junto com o Gabriel. Gabriel foi o primeiro pesquisador dentro de um clube de futebol, né, com a função de pesquisador. Ele até está agora de cabeça para baixo aí, ó, Gabriel. E eles foram muito importantes numa mudança de jogo, né, dentro do futebol, porque essa linha, né, de recuperação, de temperatura de água, e o futebol trabalha muito com recuperação, visando a prevenção das lesões, né? Então, eu sou muito grato aí aos dois, porque eles auxiliaram muito o processo de planejamento, né, e de recuperação dos atletas de alto rendimento na época, lá no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, agradecer a presença de vocês, tá? Vocês deram uma contribuição muito importante, né, Felipe, aqui para a gente. Eu sei que esse tema, deve ter muita gente procurando sobre esse tema, e quem colocar no Facebook lá essa informação, ou também no YouTube, com certeza vai encontrar e vai consumir, né, essas informações ditas aqui, né, Felipe? Exatamente. O Gabriel acabou caindo, né, mas a gente teve a oportunidade de agradecer ele antes da saída dele. E sim, cara, é de suma importância, e nós somos um país de mares, né? Nós somos um país de um mar gigantesco, né? E isso vai crescer, e isso é tendência, e a galera precisa estar a par disso tudo, e o trabalho que o Dimásio e o Gabriel fazem será de suma importância, de suma importância, principalmente nesse aspecto associado ao desenvolvimento dessas diretrizes, né, para a gente ter um norte, ter um caminho a se seguir, tá? Então, agradeço aos trabalhos, agradeço, né, as informações, e, pessoal, espero que quem assistiu aí tenha gostado bastante. Muito obrigado mesmo, valeu de verdade. O Instagram do Dimásio está aí, do Gabriel também. Dimásio, tem algum curso? O pessoal pode te mandar mensagem no Instagram, se tiver alguma coisa, fique à vontade. Estou para lançar a pós-graduação de atividades aquáticas que a gente tem. Eu lancei turma agora, a gente lançou turma agora para outubro, mas acho que ontem saiu uma decisão da Justiça, né, lá pelo CIPRO-Rio, que proibiu as aulas presenciais até dezembro. Então, a gente acho que vai ter que dar uma adiada nisso aí. Em breve, eu vou divulgar um curso para vocês de testes e avaliações em natação, um curso online aí, bem bacana, que eu já tive a oportunidade de ministrar mês passado, um mês retrasado, não me lembro. Vou fazer uma outra edição, então fiquem ligados aí no meu Instagram, @profdimásio. Tem um canal no YouTube também, que é o Deep Swim, eu dou umas dicas lá, igual que está escrito aí na minha telinha aí. Então, quem quiser acessar lá o canal, tem uns videozinhos sobre natação, hidroginástica. É isso aí. Então, aguardo vocês aí. Abraço. Obrigado, professor. Um beijão, fique com Deus. Tá? Obrigado aí pela oportunidade. Tchau, tchau, Gabriel também, que caiu, né? Acabou saindo aí do programa. Olha, chuva de doutores, só teve doutor. Cara, o negócio foi top, hein? Os caras não dão ar. Top, foi. Cara, a gente, assim, a gente aprende muito, né? E esses aprendizados muito maneiro. É um privilégio ter a oportunidade de estar sempre aqui com essa galera que está aí trabalhando, desenvolvendo metodologia, desenvolvendo avaliações e trazendo soluções para os nossos problemas cotidianos, né? Isso é muito, muito importante, né? A gente ter esses profissionais que estão aí desenvolvendo e tentando solucionar esses problemas é de suma importância para a gente ter melhor qualidade de vida, mais segurança, que a gente possa praticar o nosso exercício físico de forma rotineira, sem que a gente corra nenhum tipo de risco. E eles, com certeza, são aí a ponta aí que vai dar sequência nesse aspecto tão importante para todos nós. Verdade, Felipe.
galera que deve estar assistindo aí, ou vai assistir depois no Facebook, no YouTube, tem uma oportunidade rara aí de aprender um pouquinho com esses dois personagens e referências na área. Né? Então, muito bom. E aí, meu amigo? Sexta-feira... Deixa eu te fazer uma pergunta, mas tu usa água só para nadar ou para curar ressaca também? Olha, ultimamente eu tenho colocado sempre uma água aqui no nosso patrocinador, que está patrocinando. Para quem não sabe, a gente tem um patrocinador, a Taipava, né, que patrocina o nosso programa aqui. E eu não tenho tomado aquele chopinho, aquela cervejinha, até porque está sendo tão prazeroso aprender com você, com os convidados, que eu estou ficando mais sóbrio. Mas ó, carioca, né? Mas eu sei que você está tomando uma cervejinha, e aquela cervejinha que a gente costumava... Acabou, né? Já acabou. Então, e acabou o programa? Cara, mas quando acaba o programa, tem after? Começou. Olha essa aqui, ó. Calma aí. Michael Jackson? Seu corpo é um mar por onde Nossa. quero navegar. E não te voar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. E nada melhor que beijar. Do seu cabelo cheiro vem que fica pelo ar. Tão gostoso o perfume de você. Nada. Gente, obrigado por mais uma sexta-feira. Semana que vem. Minha bicha que me faz o bem. Não gosto de me amar de nada por ninguém. E nada. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a